Bom dia, irmãos. Mais uma vez, obrigado por acompanharem a gente nesse nosso culto online. Vamos aos nossos avisos de hoje. Vamos começar pelo acampamento. Então, esse mês, na verdade, a partir do meio da semana, nós já vamos entrar em setembro. Então, fique atento que em setembro muda o valor do acampamento. Ele fica R$10 mais caro e aí muda a forma de parcelamento. Então, acompanhe aí nas nossas redes sociais, acompanhe aqui depois nas imagens que a gente tem. E aí você vai poder ver e se programar para estar participando do nosso acampamento. E se você tem alguma dúvida, qualquer dúvida, fale com o Reinaldo ou com o Caco, mande uma mensagem para eles e eles vão poder realmente esclarecer a dúvida que você tiver. Cesta básica. Se você pode continuar ajudando com suprimentos, com alimentos, fale com o pastor Samuel, verifique com ele uma forma de poder trazer aqui para a igreja, porque isso tem abençoado muita gente. Então, nesse momento de pandemia, ainda tem algumas pessoas que precisam. Então, se você pode colaborar, entre em contato com ele. Assim, se você também precisa, entre em contato com ele para que ele possa providenciar como poder te ajudar. Trazendo sempre aqui o lembrete das nossas redes sociais. Está passando aí do lado as redes sociais que a gente tem. Então, se você pode, acesse, compartilhe. Como eu sempre falo, não para que a gente tenha muitos likes, mas para que realmente a palavra de Deus possa ser pregada e possa chegar em várias pessoas. Isso tem abençoado muita gente e espero que esteja abençoando você. Temos 4 aniversariantes essa semana. Hoje quem faz aniversário é a Natália Reineck. Então, dê os parabéns para ela, cumprimente ela pelo aniversário dela. Com certeza ela vai ficar feliz de poder sentir o carinho da nossa igreja. Amanhã, dia 31, a Giovana, a filha da Jane, irmã da Júlia, também faz aniversário. Cumprimente, dê os parabéns para ela. Ela vai gostar realmente muito que as pessoas lembrem, né? Todo mundo fica feliz quando a gente lembra um pouquinho, traz essa lembrança do aniversário, ainda mais nesse período tão difícil que a gente está passando. E mais para o meio da semana, dia 1, nós temos o aniversário da Dona Maria Emília. Então, principalmente quem tem um contato mais próximo com ela, mande um parabéns para ela, mande um alô para que ela realmente sinta o carinho da nossa igreja. E dia 2, da Alessandra, a mãe do Cauã, da Giovana, da Isabela. Então, cumprimente ela também pelo aniversário dela dessa semana. Que me faz caminhar, observa-me.
saltar em meus lábios o louvor. Amados, graça e paz, que o Senhor abençoe sua vida mais uma vez, mais um final de semana, mais um tempo que nós temos aí para compartilharmos a palavra de Deus e continuamos no nosso tempo de pandemia, esse tempo que oramos ao Senhor, nos ajude a enxergar mais verdade sobre nós, mais verdade sobre a nossa sociedade e de fato como nós cristãos devemos nos comportar, ser, atuar, pensar nesse momento da pandemia e talvez começar a construir o nosso caráter para pensar em um pós-pandemia. Hoje eu tenho um tema que acho que é ideal para todos nós. É uma coisa que de fato já tenho ouvido de muitos irmãos e muitas vezes, muitas perguntas, muitos questionamentos sobre esse tema. Sobre aquela divisão que nós temos entre a vida espiritual e a vida carnal. Eu quero abordar um tema que, na verdade, vai requerer muita paciência, tá? Eu espero, que tudo isso que a gente for falar aqui possa, de fato, falar ao seu coração e também esclarecer vários pontos. Não porque eu saiba alguma coisa, porque eu também estou aprendendo e todos nós estamos num tempo de aprendizado e maturidade. Ok? Então eu gostaria primeiramente de orar e pedir para que o Senhor esteja nesse momento já abrindo o seu coração, a sua mente,
que seus olhos possam estar atentos, né? A maneira que Deus nos fala hoje, nesse século 21, e algumas das coisas que às vezes a gente precisa rememorar para a gente entender por que nós pensamos de uma maneira, por que nós agimos de outra maneira, tá bom? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedir nesse momento entendimento, sabedoria e compreensão da sua palavra. Amado Deus e Pai, eu te agradeço por esse momento. Nós queremos te reconhecer, Senhor, como o nosso Deus, aquele que está acima de todas as coisas, soberano, Rei, nosso guia, nosso protetor, nosso Salvador. Eu quero te pedir, Senhor, nesse momento, que a tua sabedoria possa entrar no nosso coração, na nossa mente, abrir, Senhor, de fato, áreas da nossa vida, esferas da nossa vida, para que a gente possa compreender a tua verdade e que ela atinge, Senhor, toda a nossa vida como um todo, a nossa vida como seres transformados, mudados, Senhor, pela tua graça. Peço também, Senhor, que todas as palavras que possam sair da minha boca tenham o intuito de construir, não de destruir, de animar, de encorajar e de ensinar o que de fato o Senhor quer que nós saibamos. Eu peço, Senhor, nesse momento, que todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo pelas mídias sociais, estejam também, Senhor, aproveitando esse tempo que nós iremos compartilhar a tua palavra. Me usa e usa também, Senhor, o teu Espírito Santo para transformar e preparar o coração de cada um que está ouvindo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Antes de mais nada, eu queria começar da seguinte maneira: não existe nada pensado, tá? Não existe nada pensado nesse mundo que alguém possa dizer assim: eu acho que a vida agora é para viver dessa ou outra maneira, tá bom? Não existe nada que alguém possa dizer: olha, eu descobri um novo modo de pensar. Não. Você pode até descobrir um pensamento, mas isso não significa que ao longo de toda a história, de 2.000, de 3.000, de 4.000, 5.000 anos de história, alguém já não tenha pensado de alguma maneira. Por que eu estou começando com isso? Interessante, gostaria que você preste muita atenção no que eu vou falar. Um filósofo cristão disse uma vez que não há nenhum centímetro quadrado de toda a existência que Cristo, como soberano, não clame para si dizendo: tudo é meu. Vou repetir, tá bom? Para ficar claro para você. Não há nenhum centímetro quadrado de toda a existência que Cristo, como soberano de tudo, não clame dizendo: é meu. Quando Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, morreu numa cruz, derramou seu sangue pelo perdão dos pecados da humanidade, para que a ira de Deus saísse dos homens que acreditam nele e essa ira fosse transportada até ele. Quando ele morreu, e não só morreu, sino quando ele ressuscita, quando ele volta à vida, vencendo a morte e o pecado, Jesus foi o quê? Lhe foi dado toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Isso precisa estar claro na mente de um cristão. Por quê? Pelo seguinte: os cristãos de todos os tempos estamos numa constante luta. Uma constante luta que não somente é contra inimigos externos, tá? Dentro aqui da nossa realidade. Não estamos lutando simplesmente contra forças internas ou de desejos e paixões, mas estamos também lutando contra inimigos de dentro do próprio cristianismo. Pessoas que dentro do cristianismo lutam para de alguma ou outra maneira tirar e absorver a soberania de Cristo só para algumas áreas e tirando a soberania de Cristo de outras esferas ou outras áreas. Cristo está acima de toda a existência, como já sabemos. Devemos estar cientes de que, como cristãos, estamos enfrentando batalhas enormes todos os dias, e muitas dessas batalhas, elas começam aqui. Não só contra inimigos de fora da igreja, não só com inimigos de dentro de nós,
sino de dentro da própria igreja. Igreja, entenda, o corpo de Cristo, tá? Em todas as suas esferas, em todos os seus braços, o corpo de Cristo como um todo. Existe uma luta de pensamento que nós nos degladiamos e lutamos todos os dias da nossa vida. Qualquer espaço, qualquer circunstância, qualquer centímetro quadrado da existência como nós a conhecemos, Deus é o dono e soberano Senhor de tudo isso. Deuteronômio capítulo 10, verso 17, eu queria ler com você, abre lá sua Bíblia comigo, por favor. Deuteronômio 10, 17. Deuteronômio capítulo 10, verso 17. Deuteronômio capítulo 10, verso 17, diz assim: Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Deus é Deus, soberano, único, acima de toda a existência. Vamos para outro versículo, Salmo 135, 5. Abra lá comigo. Salmo 135, versículo de número 5. Vamos falar de novo da soberania de Deus. Salmo 135, 5 diz assim: Na verdade sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. E na verdade o salmista não está dizendo que os deuses, eles são de fato divinos, mas você vai ver na sua Bíblia que deuses está escrito com minúscula. Isso significa o quê? Que existe um único soberano, um único Senhor, e Ele governa sobre todas as esferas. Você pode anotar para ler também na sua casa, 1 Timóteo capítulo 6, verso 15 e 16. E Salmo 103, verso 19. Existe uma luta. E essa luta, gente, anote muito bem, porque eu vou falar aqui. A luta do cristão se chama dualismo. É uma palavra que você precisa colocar na sua mente e deixar e entender ela muito claramente. A luta contra o dualismo hoje domina grande parte do pensamento de vida dos cristãos, porque essa luta vem sendo travada desde sempre. Existe no coração do homem por causa do seu orgulho e por seu desejo de pensar que nós controlamos alguma coisa, de que alguma coisa depende de mim, de que há algo que eu posso fazer com as minhas próprias forças. Mas deixa eu te deixar claro uma coisa: dualismo não é a mesma coisa que dualidade. Se você quiser ir anotando para não se perder, por favor anote, e se houver dúvidas, depois a gente pode conversar também. O que é dualidade? Vamos lá, pastor. Dualidade é o seguinte: céu e terra, luz e trevas, dia e noite, bem ou mal, senhor e servo, chefe e colaborador. Tudo isso que eu estou falando é dualidade, coisas que existem na nossa vida. Existe homem pobre, existe homem rico. Tá? Existe homem bom, existe homem mau. Existe essa dualidade no mundo. Mas eu não estou falando de dualidade. Eu estou falando de dualismo. E dualismo, gente, a diferença de dualidade, dualismo é uma cosmovisão, uma maneira de você enxergar a vida, uma maneira de você pensar e uma maneira de você agir. O dualismo é uma maneira de você encarar a vida. E essa maneira de encarar a vida, eu vou te dizer, não é cristã, ok? Vá totalmente contra a mensagem do Evangelho. Ela não tem origem no cristianismo. E para a gente entender isso, a gente precisa estudar um pouquinho de história. Essa maneira de pensar do dualismo, ela vem da nossa cultura. E você precisa entender que nossa cultura, estou falando aqui como igreja brasileira, como igreja que veio,
de conquistadores que vieram da Europa, na sua maioria católicos, e os católicos vêm da onde? De uma cultura greco-romana, tá? Por nós termos essa cultura greco-romana, na sua maioria, ensinados pela Igreja Católica, nós pensamos como os gregos pensavam antes de Cristo. E como que os gregos pensavam antes de Cristo, pastor? Pois é, vou te dizer uma coisa. A cultura no qual o cristiano se desenvolve tem entrado por todos os lados, esse dualismo. E ele entrou por conta da cultura greco-romana, fazendo os cristãos separar a vida. Separar o mundo em dois reinos. Como se o reino de Deus fosse o reino espiritual, o reino da santidade, da pureza, e do outro lado existe o reino da maldade, o reino de Satanás, o reino do escuro, o reino do sombrio, como se existissem duas potências iguais, similares, que lutam uma com a outra, tá? Mas iguais em poder, iguais em tudo, só que totalmente contrárias, tá? Dois lados opostos. Um reino que é o bem e o mal. E o cristianismo sempre se viu desafiado diante do dualismo, pois ele se parece tanto com a vida que um cristão leva. Só que deixa eu te dizer uma coisa, quando você coloca Satanás no mesmo patamar de Deus, você está atribuindo a uma criatura inferior a Deus um poder que ela não tem. Quando você atribui um poder a Satanás que ele não tem, você está fazendo de Satanás Deus. E ele não é Deus. E Deus está acima de Satanás. E Deus está acima do que acontece na nossa vida, no nosso mundo caído. Ainda que o nosso mundo se encontra no meio do pecado, ainda que ele se encontra decaído, Deus não perdeu o controle da sua criação. Deus é soberano rei e ele domina sobre todas as criaturas. Isso é que você pode ler naqueles versículos que eu falei. Existem problemas que a gente precisa lidar. E nós podemos lidar somente quando olhamos para a história da igreja. Pois em algum ponto da história da igreja, os cristãos começaram a pensar que viver na cidade era algo muito perigoso. E aqui eu quero fazer um parêntese e falar um pouco de história. Platão era um filósofo. E Platão, como filósofo, gente, ele tentou fazer um pensamento. E esse pensamento era pensar como as coisas vieram a existir. E pensando como as coisas vieram a existir, ele diz o seguinte: Deus é tudo de bom. E tudo que é bom é espiritual. E o que é espiritual não se pode juntar com o material. Então, para Platão, o espiritual é bom e a matéria é má. Só que quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: Deus criou todas as coisas, e por Deus ter criado todas as coisas, por ele ser santo, ele não pode se juntar à matéria. Então ele precisava de um intermediário, tá bom? Só que esse intermediário que Platão criou na sua mente era um semideus, o que nós podemos chamar de um anjo, tá bom? E esse anjo era quem ia executar o que Deus pensava. Então Deus pensa, o anjo executa. Os platônicos pensavam assim por quê? Porque o que é espiritual não pode se juntar ao material. Deus, por ser Deus, ele não pode se contaminar com a maldade, porque supostamente o que é material, ele atrai os nossos desejos, as nossas paixões, né? O homem se mata uns aos outros para obter coisas materiais. As coisas materiais nos fazem nos colocar acima dos outros. Então Deus, por ser tão puro, ele não vai se juntar àquilo. Então ele não teve nada a ver com a criação. E é interessante porque quando o cristianismo chega, o cristianismo vai falar o seguinte: que Deus, soberano, criador, também teve um intermediário, alguém por meio de quem foi criado todas as coisas, e nós sabemos que é Jesus.
Só que Jesus, a diferença daquele anjo que Platão pensou, tá bom? Jesus é feito de carne. Jesus é material, é o Deus encarnado. E esse Deus encarnado, que segundo Platão não podia se misturar com as coisas materiais, a palavra de Deus contradiz. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que o verbo, Deus se fez carne, João 1. E os platônicos, gente, eles querendo trazer a sua filosofia, juntar com o cristianismo, eles começaram a ensinar isso para os cristãos. Que a gente tem só que buscar as coisas espirituais. Olha aqui, eles já estão diversificando as coisas, fazendo uma distinção de mundos. Vamos procurar só o espiritual. Por quê? Porque o espiritual é transcendental. O espiritual nos une. O espiritual nos faz chorar, nos traz emoções, nos faz esquecer da realidade que é tão triste e complicada. Mas a palavra de Deus nos diz que nós cristãos, nós nascemos de novo, mas Deus não nos tirou do mundo. Ao nascermos de novo, nos foi dado vida em Cristo para vivermos nesse mundo. E vivermos com o corpo, e lidarmos com as dificuldades desse mundo. Um parêntese de novo aqui. Você sabe a teologia dos franciscanos? Os franciscanos eram mais ou menos assim, tá? Eu não sei muito, mas o pouco que sei. Os franciscanos eram um gueto, tá? Da religião católica que se separava das coisas materiais, porque as coisas materiais só traziam pecado e oportunidade de pecado. Então eles se afastaram das cidades, eles foram morar nos campos, eles queriam criar um mundo, né? Desde seu ponto de vista, um mundo que praticasse só o que é bom, só o espiritual, só a oração, só a adoração, mas só entre eles. E muitos cristãos começaram a se apegar também a isso. Mas sabe que isso não é novo? O apóstolo Paulo já lidou contra essa heresia de cristãos que são crentes, mas que vivem a sua vida fazendo distinção entre o mundo de Deus e o mundo dos homens. O mundo onde Deus controla tudo, onde Deus é Deus, onde a palavra de Deus faz sentido, onde tudo é legal, onde eu consigo louvar, eu consigo adorar, e o mundo da minha segunda a sexta-feira. Um dia eu vou para o trabalho, para a faculdade, para o lugar que me toca. E aqui a palavra de Deus não faz muito sentido. E eu quero lidar da maneira que Paulo lidou, abrindo com vocês lá em Colossenses. Colossenses é essa carta que vai lidar especificamente contra esse tipo de pensamento dualista. Contra esse tipo de pensamento onde cristãos estavam querendo fazer distinção entre o sagrado e o profano. Porque todas as coisas foram criadas por Deus e para Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 1 e leia comigo o verso 3 e 4. E diz o seguinte, Paulo: sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar, perceba aqui, eles têm três coisas têm estes cristãos que nós podemos ver que caracterizam uma fé verdadeira. Ou seja, nós podemos dizer que os cristãos de Colossos eram crentes. Mas como que o pastor sabe isso? Vamos ler o verso 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, primeira coisa, do amor que vocês têm por todos os santos, e da esperança que lhe está reservada nos céus. Se você hoje tem no seu coração fé em Cristo, amor pelos irmãos e esperança nos céus, você é cristão. Ok? Todo crente que provém ou que já aprendeu de um ensino que vem do Evangelho tem essas três coisas. Mas o que acontece? Quando nós somente temos essas três coisas, a fé, o amor
e a esperança para um certo gueto ou grupo de pessoas, nós estamos sendo dualistas. Eu vou falar mais por quê. Porque os hereges daquela época de Paulo promoviam um tal de certo conhecimento. Um conhecimento que todo cristão, para eles, naquela época, tinha que perseguir. E era o conhecimento do espiritual. Fechar tudo o que seja material e se focar somente no espiritual para eles conseguirem ser seres divinos. E, gente, quando eu ensino o Evangelho, muitas vezes eu falo que a gente precisa insistir no estudo da Palavra de Deus. Para quê? Para a gente se tornar mais parecido com Jesus. Você não percebe que tem alguma coisa muito parecida com o ensino dos platônicos? Só que sabe o seguinte? Quando nós misturamos essas duas coisas, a gente tem que jogar fora uma, em algum momento. Quando nós pensamos como os platônicos, nós em algum momento devemos assumir uma postura cristã e em outro momento devemos assumir uma postura carnal. E a nossa maneira de agir é a seguinte: dias de oração, terça-feira, no caso da nossa igreja, o dia do PG, eu assumo uma postura de quê? De que hoje eu sou espiritual, pois eu vou me dedicar à oração, a louvor e a estudo da palavra. Porém, minha segunda-feira, quando vou para o trabalho de manhã, quando pego o busão, quando pego o trem, quando pego o carro, eu esqueço de que Deus continua estando lá comigo. Por quê? Porque eu esqueço de que o conhecimento de Cristo Jesus não está somente fechado num lugar, mas o conhecimento de Cristo Jesus me acompanha na minha vida diária, todos os dias, em todas as coisas que eu faço. Por quê? Verso 15 de Colossenses eu quero ler com vocês. Porque Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Mas onde que nós queremos chegar? Pois eu estou dizendo que você pode estar aqui, na igreja, apresentando características de uma fé verdadeira, mas ainda assim você pode estar vivendo uma vida como se Cristo não fosse seu Senhor. Senhor de todas as esferas da sua vida. Mas como assim, pastor? Sim, você pode manifestar a fé, o amor e a esperança que nós falamos em Colossenses capítulo 1, verso 4. Mas basta você sair do lugar do culto da sua igreja, acordar na segunda-feira e ir para o seu trabalho, pegar o busão, o carro e ficar na frente do seu computador e continuar a viver como se Cristo não fosse o Senhor do seu trabalho, o Senhor do seu estudo. Basta você ir para a sua faculdade na segunda-feira e viver como se Jesus não fosse o Senhor de tudo aquilo. Você pode ainda sair para fazer as suas obrigações, andar no contexto da sua cidade e ainda você achar que aquele lugar não é onde Deus está. Porque muitas vezes a gente age assim. Porque se nós tivéssemos a noção na nossa vida, todos os dias, de que Deus está presente a cada momento, que tipo de atitudes nós teríamos? Que tipo de atitude você assume quando você vem para a igreja? Que tipo de caráter você mostra quando você está aqui no nosso templo, louvando, adorando, abraçando os irmãos e tudo mais? Mas na sua casa, no seu trabalho, no seu contexto, quem você é? Eu espero que você seja a mesma pessoa aqui e lá. E basta você viver como se fosse que Cristo não tem capacidade para agir no lugar onde você está, para você dizer que Deus não é Senhor da sua vida.
Eu tive uma conversa uma vez com um colega no seminário. E eu disse o seguinte: existem duas coisas diferentes entre você ser salvo e você reconhecer Deus como seu Senhor. Porque ser salvo vai muito além do meu conhecimento, da minha capacidade e do meu querer ser salvo. Pois quem coloca em mim o querer e o realizar é Deus. O Espírito Santo transforma vidas. Porém, o fato de você reconhecer Cristo como seu Senhor requer que você abra mão completamente da sua vida. De forma prática, vou diretamente ao ponto. Algumas pessoas pensam que aqueles que trabalham no ministério da igreja ou em missões são pessoas mais espirituais do que outras. E isso não é verdade. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca uma pessoa na faculdade, a gente coloca com a mentalidade de que ela talvez tenha que ganhar dinheiro, de que ela talvez tenha que adquirir poder, de que talvez ela tenha que fazer o seu nome famoso. Mas na verdade, muitos pais se esquecem que eles mandam os seus filhos para a faculdade para que lá o seu filho se torne um juiz que vai exercer as leis do Brasil conforme a palavra de Deus. Eles se esquecem que talvez lá na universidade o filho dele pode se tornar um jornalista que vai falar a verdade sem mentir para as pessoas e criar um caos, mas vai criar e trazer paz por meio das informações que ele passa. Quando cristãos reconhecem que eles estão nesse mundo para trazer frutos para Deus, é que o cristão começa a abrir faculdades, escolas e hospitais, porque se preocupa em como ajudar a comunidade e não em como absorver mais da comunidade. O nosso pensamento dualista é o que nos faz pensar que Deus está somente na igreja, mas quando eu vou lá para a faculdade, quem tem o controle de tudo é o professor. É uma falta de entendimento do Evangelho que me faz pensar que Deus não está comigo em todos os lugares da minha vida. E que eu devo andar como se fosse que eu estou num culto todos os dias da minha vida. Eu gostaria muito de dizer que de fato eu tenho irmãos espirituais que são engenheiros, que são arquitetos, que são médicos, que são pedreiros, que são donas de casa, porque cada um deles tem o seu papel diante de Deus de cuidar e servir a sociedade no lugar que eles estão. E imagina se essas pessoas fossem como uma árvore. As árvores, elas crescem, se desenvolvem e elas dão fruto, mas elas nunca comem, nem usufruem desse fruto. Elas se doam. E nós, como cristãos, somos chamados a dar frutos que sirvam à nossa sociedade. Que bom seria ter pessoas, crentes, tementes a Deus, que sabem que o culto não é somente na igreja, mas que é também no seu lugar de trabalho, que fossem tementes ao Senhor e que saibam que tudo que elas estão fazendo, elas devem fazer como para o Senhor. Que elas têm que pregar o Evangelho e estar dispostas a dar também, assim como os missionários, as suas vidas lá na Indonésia, naqueles países perseguidos, mas também no contexto da cidade. E é por falta do entendimento do Evangelho que muitas vezes a gente tem se distanciado do trabalho evangelístico na cidade. Porque a gente quer só falar, mas a gente esquece de que o Evangelho não é só falar, o Evangelho é viver. O Evangelho de Cristo é viver para servir aos outros, amar ao Senhor acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso é fazer discípulos. Pessoal, eu gostaria de dizer uma coisa
de que nós devemos tomar muito cuidado com a nossa maneira de pensar. Você precisa entender que Deus é um só. E que Ele está contigo todos os dias da tua vida. E eu quero me apegar a um texto aqui para falar contigo, que está no verso 13 do capítulo 1 de Colossenses. Diz assim: pois Ele, isto é Cristo, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou. Tem algumas Bíblias, mas a palavra que está no grego aqui escrito é transplantou, nos reenxertou. Isso quer dizer que como uma planta, como uma árvore, na mesma terra que nós estamos, terra entenda, mundo, Ele nos pegou e nos colocou de novo com raízes e tudo em outra terra, tá? Em outra terra, em outro terreno, para que nós possamos dar frutos. Mas veja que tipo: nos transportou do domínio das trevas, né, para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nós estávamos em trevas especificamente, sem noção nenhuma de que Deus é Deus. Porém, Deus nos levou até o reino, interessante, um lugar onde existe um rei, um soberano, que controla todas as coisas. E Ele não fez isso de nos tirar daqui. Deus tirou você do lugar onde você está? Fisicamente? Não. Deus simplesmente trouxe a você e a mim a noção de que existe um Deus, de que esse Deus me resgatou. E por Ele ter me resgatado, Ele me trouxe também a noção de que Ele é Deus, de que Ele governa, de que Ele guia todas as coisas, de que Ele está acima dos políticos, de que Ele está acima da mídia, de que Ele está acima do controle econômico, de que Ele está acima dessa pandemia. Essa pandemia veio para nos mostrar que o homem não controla nada, de que nós estamos nas mãos de Deus. Só que Deus quer que nós levemos esse ensinamento para toda a nossa vida e não para um momento pontual, 2020. Para que você pare de viver em dois mundos, servindo a dois senhores, vivendo só para um Senhor, se dobrando diante dEle, permitindo que Ele guie os seus passos em todo o que você faz. Desde o momento que você se levanta, quando você vai trabalhar, quando você vai estudar, quando você vai comer, quando você vai assistir um jogo, quando você vai ir para algum lugar, Ele quer que você saiba que Ele continua lá. E que tudo o que você faz deve ser com temor e com tremor diante do seu único e verdadeiro Deus. O título dessa pregação eu coloquei dualismo versus ou contra cosmovisão cristã. E eu quero estudar um pouco mais com vocês sobre a maneira que o crente deve enxergar a vida. E eu imagino que muitos questionamentos vão surgir. E estamos para aprender juntos, porque eu também estou aprendendo. Mas eu quero te dizer que o Evangelho é libertador. E se você que está me assistindo aí é um adolescente, um jovem, ou mesmo um adulto, que talvez vai dizer assim para mim: pastor, eu não sei cantar, eu não sei orar, eu não sei pregar. Então, se eu parar para pensar do jeito dualista que muitas vezes os cristãos pensam, que é que a gente só pode servir a Deus aqui, então você não me serve. Mas se você me disser assim: pastor, eu quero ser médico, e ainda com todo esse temor que eu tenho e tudo mais, será que eu posso servir a Deus? Eu vou dizer sim. Se você viver a sua vida cristã no lugar que o Senhor te colocar, e você der exemplo de Cristo,
você está sendo um missionário no lugar onde o Senhor te coloca. Se você quiser ser um juiz, um advogado, Deus quer também usar homens e pessoas que estejam dobradas diante de Deus, com as suas ferramentas, com seus dons, com seus talentos, no lugar onde o Senhor te coloca, para levar a mensagem do Evangelho com a palavra, mas ainda mais com as suas atitudes. Para que em momentos de conveniência você não abra mão dos seus princípios cristãos, do seu temor a Deus. É isso que o Brasil precisa. Interessante, estava escutando esses dias que nós no Brasil temos mais de 40 milhões de crentes. Só que sabe o que é mais interessante? Que ainda com 40 milhões de pessoas que se dizem cristãs, ou que conhecem alguma coisa de Cristo, somos um dos países mais corruptos do mundo. Alguma coisa está errada. Em alguma coisa estamos pecando. E em alguma coisa estamos dividindo o nosso dia a dia em espiritual e carnal. Eu quero continuar com esse tema, mas eu vou parar por aí. Pedir para que você esteja lendo a carta aos Colossenses. E eu quero expor ela nesse tempo que nos resta, para que Deus possa falar de fato ao nosso coração e trazer à luz aquilo que nós devemos conhecer dele. Mas pense naquilo que nós falamos hoje, e eu espero que o Senhor possa trazer à luz, de fato, a única maneira que temos de viver, que é segundo a imagem de Cristo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero orar a Ti nesse dia, pedir, Pai, que o Senhor mude nossa maneira de enxergar a vida, porque de fato os ensinamentos de Cristo Jesus não são meramente teóricos, mas eles são reais, verdadeiros, a única verdade, o meio pelo qual devemos nos dirigir durante a nossa vida. E eu peço, Pai, que a Tua palavra possa chegar no coração dos irmãos, que de tudo que eu falei, que eles possam pegar o essencial, de que o Senhor é um, de que o mundo é um, e de que existe só um caminho, uma verdade e uma única maneira de viver. Pai, abençoa cada um dos que está nos ouvindo. Cuida dos nossos irmãos também, Senhor, que porventura estão lutando com alguma doença, com uma situação econômica difícil. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado também aqui na igreja a oportunidade de ajudar alguns irmãos, demonstrar amor, caridade e cuidado. Abençoa cada um desses irmãos também, Pai, que tem ajudado aqui na igreja, se esforçado para demonstrar amor e serviço aos outros. Que isso de fato continue a crescer. Mas muito mais ainda, que a gente não faça isso somente com pessoas daqui da nossa igreja, sino também, preste atenção, à comunidade que está ao nosso redor, aos nossos vizinhos que estão ao nosso redor, aos nossos parentes que também estão conosco. Que a gente possa ser, Pai, luz e sal no meio desse mundo. Que em tudo isso, Pai, que nós fizemos aqui, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a consolação e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja conosco hoje e para tudo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe o seu final de semana, que Deus abençoe o seu dia.